Nós temos três possibilidades legais quando se fala em droga, em qualquer tipo de droga. A primeira é a proibição. Isso significa que tanto usuários quanto os traficantes, eles estão cometendo um crime e são julgados e presos caso seja confirmada essa situação. Essa é uma primeira situação. A segunda é quando o traficante é preso, mas o usuário tem um limite de uso, daquela droga, uma quantidade em gramas, por exemplo, e dependendo também do tipo de droga que ele utilizar, ele passa por um acompanhamento médico, por exemplo, indicado pelo Estado, mas o traficante é preso. A terceira possibilidade legal é você, ao legalizar o uso da droga, você define a quantidade e os locais onde o usuário pode fazer uso da droga, ele é cadastrado, ou seja, o Estado tem acompanhamento sobre quem é o usuário da droga e ela passa a pagar impostos na sua venda. Não é? Ou seja, você acaba com o comércio paralelo e a clandestinidade. O tráfico. Essa é a discussão que se abre no Brasil em relação à proibição, à penalização do traficante, mas o acompanhamento médico do usuário e no caso de um uso maior da droga, só lembrando, ele pode ser enquadrado como traficante caso a quantidade seja muito acima do que a lei definir como uso, né, pessoal, individual, e o outro é quando você transforma aquilo num comércio legal e passa então a ter uso os impostos recaem sobre e você legaliza então a situação do comércio, como se fosse, no caso da maconha, o uso hoje de álcool ou de tabaco que nós temos no Brasil. Eu queria só destacar, se você me permite, imagino que o doutor tenha muito mais a dizer sobre isso, mas é que eu fui o coordenador da primeira pesquisa em Minas Gerais sobre a situação do adolescente autor de ato infracional. Foi a primeira vez que se fez uma pesquisa e nós analisamos em detalhe os casos de violência relacionada à droga. E a partir daí eu participo com frequência dos debates nacionais relativos a isso. Nós temos dois bancos de dados muito importantes sobre o uso de droga no Brasil. Um é o Observatório Brasileiro de Informação de Drogas, que é do Ministério da Justiça, e o outro é o levantamento que se faz de uso de drogas da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. É uma referência nacional nisso. Eu só queria destacar algumas coisas, se você me permite, Sérgio. Claro. Então, vamos lá. Primeira questão é o seguinte. Se nós pegarmos os dados desse século, em especial 2006 a 2012, que a gente tem dados mais agregados, mas a preocupação aqui é do uso de álcool. O uso de álcool é a porta de entrada para as drogas pesadas, no caso o crack, no caso da adolescência e da passagem, no caso da infância para a adolescência. Mas essa é a roupagem que essa droga lícita, né, que é o álcool, ela assume ali, por exemplo, até no seu papel social, onde o pai consome, Exatamente. A família, o pai torna o filho o aviãozinho do vício dele. Ô filhão, vai lá buscar uma cerveja lá no bar para mim. Exatamente. Então, é isso que eu queria, você já entrou no tema, que é uma televisão cristã, acho que é muito importante de falar da família. As pesquisas da Unifesp indicam que a entrada para o álcool, então olha, é o álcool, principalmente a cerveja, que é a base do consumo de drogas pesadas da pré-adolescência para a adolescência. Mas o ingresso é pelo álcool, não é a maconha. Em segundo lugar, isso no caso da infância, da pré-adolescência e da adolescência. Segundo lugar, aquele que convida, aquele que alicia a criança ou o pré-adolescente ao uso pela primeira vez do álcool é o pai ou o tio, na maioria dos casos. Então nós estamos falando de família, nós precisamos de uma educação familiar forte em relação a isso. E pior, o consumo de álcool está aumentando aceleradamente junto às mulheres. Para você ter uma ideia, no início do século, né, 2001, 2002, nós havíamos um índice de 38% das mulheres no Brasil que teriam usado álcool
ou alguma droga na sua vida. Passou em 2012 para 50% das mulheres. Então nós tivemos um salto, né, de 38% para 50%. É um aumento geral. E se for pensar de 12 para 17, já... Pois é, e há um aumento geral de quem toma 5 doses ou mais num evento semanal de 29% para 39% dos brasileiros. Eu queria mostrar aqui finalmente, eu não sei se é possível pegar ali, um pouco quais são as drogas não lícitas que são mais usadas no Brasil. As drogas não lícitas mais usadas. Então aí tá maconha, cocaína e tranquilizantes. E vocês vão ver que a maconha aí sim, fora o álcool, é a mais usada entre os adolescentes, mas veja na coluna dos adultos, eu marquei ali com a cor amarelinha, né, aquele marcador, mas veja no caso dos adultos, que no caso da cocaína, entre os adolescentes 2,3% utilizam cocaína e adultos são 3,8%, mas tranquilizante, que é 2,5% em adolescentes, pula para 9,6% no caso dos adultos no Brasil. E finalmente o último, eu estou monopolizando aqui. Sociologicamente já explica até isso aí, até porque a questão das pressões que a Exatamente. pessoa vive, e até a questão assim, até para performance no trabalho, né? E finalmente o dado oficial do uso de maconha para adolescentes do lado esquerdo e do lado direito estão os adultos. Ali você vê a quantidade, são 600 mil adolescentes que usaram na vida já maconha, os adolescentes, e 8 milhões de adultos. E no caso do último ano, são 470 mil adolescentes que no último ano tinham usado maconha e 3 milhões, entre adultos. E embaixo, cocaína. Né? Então nós estamos diante é uma epidemia. De um mal de uma epidemia. Aí, doutor Tasso, vamos chamá-lo aqui para esse bate-papo. Números estão aí, mostrando ali essa crescente procura, drogas lícitas e ilícitas. Quais são os efeitos, por exemplo, da maconha no organismo da pessoa, esse efeito para nós? Há pesquisas que mostram que a maconha, às vezes, é pior do que o cigarro. Misericórdia. Acho que é importante lembrar que o indivíduo que procura maconha vai encontrar, sim, algumas coisas que parecem agradáveis. É uma proposta progressivamente pior, mas inicialmente agradável para a maior parte dos indivíduos. Então, o usuário vai ficar mais tranquilo, na maioria dos casos, vai ficar mais eufórico, mais feliz, mais relaxado. Como quase toda substância, inicialmente ela agrada e progressivamente desagrada. Tem um psiquiatra famoso que fala que não sabe até que ponto o indivíduo consome a droga ou a droga consome o indivíduo. Então, inicialmente vai ser agradável, mas já perturba a cognição, que a gente fala, o raciocínio, a memória, a capacidade de abstração, os reflexos, então para dirigir, para fazer qualquer atividade sofisticada de raciocínio, para operar máquinas. Então, o prejuízo inicial também já acontece, mas é agradável para o usuário. Progressivamente vai, como toda substância, vai se mostrando, se revelando, né, danosa. Então, processualmente, né? E de uma forma escalonada. Isso. É um pouco hoje, um pouquinho mais amanhã, um pouquinho mais amanhã, mas um pouquinho... E assim, né? E piora, e além de piorar o raciocínio, além de manter toda essa perturbação imediata do consumo, traz sintomas depressivos, ansiosos. Em adolescentes, há muitos estudos, assim, não são estudos pequenos, ao redor do mundo inteiro, comprovando um aumento da incidência de esquizofrenia. Não é um subpsicótico isolado. Se instala uma doença degenerativa, catastrófica na maioria dos casos. Então a droga ela tem essa roupagem benigna, né, de ser natural, na década de 70, né, o seu pai usou, o seu avô usou. Hoje, o teor de THC, que é o psicoativo com mais importância da droga, é muito maior. O teor da droga é muito maior, porque os produtores, obviamente, selecionaram as melhores plantas, as melhores para eles, né, que vendem mais, as que têm mais potencial de dependência e também um maior potencial de ação patológica, vamos dizer assim. O final do usuário de maconha normalmente não é agradável. É um indivíduo que perde funções, perde funcionalidade social, perde funcionalidade emocional. É um indivíduo que fica empobrecido na maioria dos casos. Não falo só de questão financeira, mas de vínculos, de capacidade de trabalho. É uma droga, como todas as outras,
e no final domina o indivíduo. Não adianta imaginar que não vai ser controlado pela maconha, como a gente acha que não é controlada pelo álcool. É inocência considerar que a substância entra no nosso nervoso central e não perturba, né? O álcool pode ser muito agressivo, como o professor que falou, mas eu sei que a maconha também tem potencial, além de ser, de participar de um monte de coisa errada. É uma droga ilícita, por mais que não seja um crime. E a gente vê, por exemplo, nesse processo um negócio meio paradoxal assim. A maconha, na sua primeira proposta, aquela questão mais de relax e tudo, mas torna o indivíduo mais passivo e tudo. Aí depois, para compensar, vamos dizer assim, né? Pior a inteligência, e depois, para compensar, precisamos de algo mais estimulante. Isso. Aí é onde entra a cocaína, e aí já vem outro ponto. Então, essa quer dizer, combinação, a maconha já fica... É essa combinação que eu acho que é mais importante a gente falar. Esse ciclo, a gente acaba, principalmente academicamente, isolando os fatores, né? Mas, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo algumas notícias, e inclusive foi objeto de alguma pesquisa, de combinação, por exemplo, cocaína com Rivotril. E jovens de classe média assaltando farmácias nos grandes centros urbanos do Sudeste para pegar o Rivotril. Porque o Rivotril acalma, a cocaína acelera numa festa, numa rave, aliás, que é o grande local, a grande farmácia, né? Para jovens, né? São as raves, né? Não só, obviamente. E aí se faz essa combinação, mas não é a única que eu estou falando, são várias combinações de drogas que acalmam e drogas que te excitam. Aí gera um mix, né, ali de produtos ali utilizados. Aí, Lucas, é uma brincadeira de ser Deus, né? Verdade. E aí, Lucas, eu te pergunto, você que está nessa outra ponta, aqui os números, aqui as intercorrências e no lado lá que você trabalha sobre a questão do tratamento. Quem que chega para você, como chega para você e o tratamento, o número assim de recuperação dessas pessoas? Olha, primeiramente, bom dia. Como a gente estava conversando, o nosso amigo, né? Dr. Tássio. Dr. Tássio. A droga hoje ela é muito devastadora. Quando a gente fala em liberação da maconha, a gente tem que pensar muito nas consequências da dependência química, porque a maconha, como o nosso amigo falou, ela como o álcool, ela é também uma porta de entrada, porque a maconha ainda é vista como uma droga simples, uma droga tranquila, mas as pessoas não pensam na consequência que essa maconha causa, né, na pessoa. Essa maconha chega um momento, como a gente está dialogando, que ela vai ficar fraca. Ela já não vai ter mais tanto efeito. Ou o efeito dela, por fato de ser retardante, essa pessoa vai demandar de um outro efeito, hiperativante, né? E muitas das vezes, são muitos os casos em que as pessoas começam na maconha e num período curto de tempo, elas ingressam para a cocaína e até chegar no crack. Por quê? Elas chegam na cocaína, mas a cocaína ela tem um valor mais alto no mercado. E o crack, ele é mais barato, apesar de ser mais devastador. Então, o que acontece? É uma confusão. Que é o subproduto da cocaína. Isso. É a chamada droga mais democrática do mundo. O crack é conhecido como a parte ruim da cocaína. É a merla, que a gente chama da cocaína. Então, o que acontece? A pessoa vai para o crack por ter um custo mais baixo. Porém, esse crack ele é mais devastador. A pessoa usa uma pedra, 2, 3, 4, e aí ela vai se devastando. Chega um momento em que a pessoa já não tem mais controle sobre esse uso. Então, o que vai acontecer? Ele já não trabalha mais. Todo o dinheiro que ele põe na mão, ele vai comprar a droga. Chega um momento que o dinheiro acaba. Ele vai fazer o quê? Cometer delitos. É onde outra questão, que eu sou totalmente contra essa liberação. Por quê? A dependência química tem tudo a ver com o uso. A maconha, em si, o uso da maconha tem tudo a ver com a dependência química, que tem tudo a ver com a criminalidade. Hoje, se você fizer, como a gente vê estudos... É um sistema retroalimentar. Se você fizer hoje uma análise hoje de questões violência familiar, assassinatos, furtos, roubos, a questão de negligência, né? É 90 quilos. Já aconteceu várias vezes na clínica, nesse período todo que eu estou lá, a gente vê pacientes engordarem no período de 6 meses 25, 30 quilos. Então, assim, você vê que tem uma degradação até nutricional. O que o vício causa no ser humano?
Então, como que a gente fala sobre liberação de maconha sem pensar nisso, no tratamento como um todo? A gente, para liberar, a gente tem que ter estrutura. E hoje nós, infelizmente, no Brasil, nós não temos estrutura em questão de controle, em questão de combate e em questão de tratamento. Nós não temos estrutura. Aí nós entramos em algumas questões mais complicadas. Não, vamos devagar. A gente luta contra o tempo, mas nós vamos... Não, mas é só uma questão. O Brasil tem estrutura, sim. Nós somos o país mais rico da América Latina. Eu acho que a gente tem que parar com a noção de que nós somos subdesenvolvidos. Nós deixamos há mais de 10 anos ser subdesenvolvidos. Nós somos mais ricos que o Canadá. Só na América inteira, nesse continente, o único país que é mais rico do que o Brasil é os Estados Unidos. Então nós somos uma potência econômica. Nós temos estrutura, sim. É que nós não usamos, mas nós temos estrutura. Por exemplo, as escolas não têm programa nenhum para formação para a cidadania e para a convivência social. Elas são todas focadas para o sucesso individual e isso significa entrar no vestibular. Ora, vá para o ensino médio e veja o uso de consumo. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, na região da Savassi, onde tem várias escolas, veja o que os meninos fazem quando saem da escola. Eu posso tirar uma foto agora, daqui a pouquinho. Eles estão bebendo cervejas e cervejas e usando droga. Então, nós temos estrutura, mas nós não usamos. Por quê? Porque esse mercado é poderosíssimo. E vamos lembrar que a droga que está ligado a assassinato e a crimes violentos, inclusive de adolescentes, é o crack. Nós temos que ter clareza, nós temos dados, nós temos foco, nós temos estrutura, não há vontade política. Entendi. E agora nós estamos vendo pela crise política do Brasil, por que não há vontade política? Está cada vez mais evidente qual é o circuito político que tem a ver com esse tema que nós estamos discutindo, infelizmente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.